Bom, a graça e a paz, amados. Hoje eu vou fazer menção aqui da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, no livro de Apocalipse 11, do versículo 3 ao 6, que fala das duas testemunhas. E algumas pessoas leem essa passagem em Apocalipse e ficam perguntando, quem são essas duas testemunhas? Eu gostaria de trazer aqui, pelo menos o que eu, observando aqui nas Escrituras e meditando, eu consigo ver. Então vamos lá. Aqui no livro de Apocalipse 11:3 diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestida de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca deles sairá fogo que devorará aos seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiveres profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Trazendo aqui para as Escrituras Sagradas e observando, antes de eu trazer o que eu consigo enxergar através das Escrituras sobre essas duas testemunhas, eu gostaria de dizer que tem algumas pessoas também, tem algumas pessoas que têm esse pensamento, que diz que essas duas testemunhas são o Novo e o Velho Testamento. Só que eu acho divergente esse pensamento, porque a Bíblia diz aqui que essas duas testemunhas, elas caem mortas. Então, se você pensar que é o Novo e o Velho Testamento, você quer dizer que as Escrituras morrem, o Novo Testamento morre, e o Novo Testamento morre, e o Velho Testamento também morre? Não, a Bíblia está dizendo aqui que os seus corpos, eles ficariam ali sobre a cidade. Então não tem lógica você achar que as duas testemunhas são o Novo e o Velho Testamento. Alguns têm esse pensamento também, que afirmam que essas duas testemunhas é a Igreja e Israel. Uma figura, Não observando ali, algumas pessoas acham que ali são figuras que Deus mostra ali, como se fosse essas duas testemunhas, para alguns que acham que é a igreja. Imagine você pensar, com esse pensamento que algumas pessoas têm, essa visão de pensar, observando a escritura, você achar que a igreja morreu, o Israel foi morto, foi desfeita a etnia judaica. Então também não vejo lógica em achar que essas duas testemunhas sejam a igreja de Cristo, que é a noiva, ataviada, linda para encontrar com o Senhor teu Deus, esteja ali em Apocalipse, morta, lançada ali sobre aquela cidade, e também o povo de Israel sendo aniquilado, assim como Hitler pensou. Também eu não vejo. E o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante, Ele fala que nem todos morreremos, Ali em 1 Coríntios 15:51, depois você dá uma olhada ali, tem algumas pessoas baseadas nessa passagem assim, que o apóstolo Paulo fala que nem todos morreremos. Tem alguns pensamentos de algumas pessoas que, tem algumas pessoas que acham que uma dessas duas testemunhas é Enoque. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que nem todos morreremos, e tem uma passagem que tem ali no livro por exemplo, deixa eu ver aqui para não me perder, uma passagem que fala assim que está decretado o homem morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Então algumas pessoas falam assim, não, peraí, uma dessas testemunhas já está decretado que é Enoque. Por quê? Porque Enoque não morreu. E segundo as escrituras, foi decretado o homem nascer e morrer. Aí fica aquela coisa assim, não, mas a Bíblia também entra em divergência se for assim, porque a Bíblia fala que Enoque foi tomado por Deus, sim, mas ele foi tomado para não ver a morte. Então,
não pode entrar nessa discordância à Bíblia, né? Pô, que negócio é esse? Não, Enoque foi tomado, então ele vai voltar para morrer. Mas a Bíblia diz que ele foi tomado para não ver a morte. É o que está escrito, né? Livro de Hebreus, 27, que está escrito assim, que está ordenado o homem morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Não é isso? Só que você observar, Lázaro morreu mais de uma vez, né? Já que fala que é porque nós temos, irmãos, que tem realmente o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que a Bíblia diz que está decretado o homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Só que a gente vê que Lázaro morreu e foi ressuscitado por Cristo. Entendeu? E como diz os historiadores, né, logo depois disso, Lázaro foi morto, né? E a gente vê que Lázaro não está vivo até agora. Então foi morto. Então foi decretado o homem morreu uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Mas você vê que Lázaro morreu. Alguns acham também que essas duas testemunhas são Zorobabel, que foi governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote. Eles se baseiam no livro de Zacarias, você depois se dá uma olhada, livro de Zacarias 4, de 1 ao 14, e em Ageu também, no capítulo 1, versículo 1. Então algumas pessoas acham que essas duas testemunhas são Josué e Zorobabel. E nós temos que observar, eu fiz algumas anotações aqui, então estou seguindo, né, para não me perder, porque quando nós falamos de Apocalipse, realmente é uma coisa que você tem que pedir a Deus misericórdia. Gostaria de falar aqui também sobre uma visão que algumas pessoas ficam assim meio divergentes, é quando falam assim, porque a Bíblia está falando aqui no livro de Apocalipse, que essas duas testemunhas, uma tem por transformar a água em sangue e lançar pragas sobre a terra. E uma tem o poder de fazer fogo do céu descer. Então, Moisés e Elias, né? Aí algumas pessoas perguntam assim, segundo a tradição, eu acho importante frisar isso, algumas pessoas vão falar assim, poxa irmão, mas vamos pensar numa coisa. Eu gostaria de entrar agora falando sobre o monte da transfiguração, que eu acho importante. Algumas pessoas vão falar assim, poxa, que tem a ver o monte da transfiguração? Para nós entendermos um pouco, falando da questão de Moisés e Elias. Jesus está ali falando com os discípulos. De repente, Jesus está ali e aparece Moisés e Elias. Aí algumas pessoas vão falar assim, pô irmão, aí não adianta nem falar, ali é uma visão. Meu irmão, agora imagine, meu irmão, nós precisamos abrir bem o nosso entendimento para entender uma questão dessa. Imagine você estando com o Senhor Jesus Cristo primeiro, o rosto dele começa a brilhar e aparece do lado dele Moisés e Elias. Aí algumas pessoas vão falar assim, uma visão, meu irmão, imagina você tendo uma visão de Moisés e Elias. Primeiro, para você entender essa visão, como as pessoas falam que é uma visão normal, imagina você acha que aquele discípulo ali tinha condições de saber que era Moisés e Elias, se não houvesse uma testificação do Espírito Santo de Deus? Então não foi uma visão comum. Primeiro que Jesus estava ali conversando com Moisés e Elias. Aí a pessoa vai dizer que foi uma visão de Jesus. Não, mas os discípulos também viram ali Moisés e Elias. Aí entra essa questão. Imagine quão fabuloso é você ter uma visão de Moisés e Elias, meu. Agora as pessoas vão dizer assim, poxa, mas entra em contradição porque a Bíblia diz que Moisés foi tomado por Deus, né? O corpo de Moisés foi tomado por Deus. Aí algumas pessoas vão dizer assim, sim, mas no livro de Judas também fala que o arcanjo Miguel estava levando o corpo de Moisés e Satanás quis tomar esse corpo. Mas precisamos entender uma coisa. Será que esse corpo foi um corpo verdadeiramente morto de Moisés? Que talvez Deus, a Bíblia também fala que o próprio Deus sepultou Moisés. Mas não é comum a gente pensar alguma forma assim, poxa, rapaz, Deus sepultou Moisés? Vamos pensar uma coisa. Quem que sepulta quem? Nem o homem que sepulta o próprio homem. Mas a Escritura está dizendo que Deus sepultou Moisés. Porque sabe, a Escritura está querendo dizer que Deus guardou Moisés. Escondeu Moisés.
para um tempo mais distante. E a gente ainda não se apercebeu dessa questão. Porque algumas pessoas pensam também que o corpo de Moisés está sendo ali um corpo vivo. Ah, mas está falando de corpo. Meu irmão, talvez quando o arcanjo Miguel estava querendo levar o corpo de Moisés para algum lugar para esconder, para que não ficasse visível aos nossos olhos, que Deus ocultando Moisés para o tempo de Apocalipse, como fala das duas testemunhas, Satanás quis tomar esse corpo de Moisés vivo. Por quê? Porque se Deus escondesse o corpo de Moisés, a intenção de Satanás talvez fosse fazer o quê? Não, quero ele aqui na terra para que o corpo dele pereça, para que ele fique velho, para que ele morra. E quando ele morrer, o povo de Israel e várias nações depois vão entrar nessa idolatria para visitar o corpo dele. Talvez seja essa a questão. Então, o que é que nós analisamos numa questão dessa? Precisamos rever os nossos pensamentos. É uma questão, é uma hipótese do que eu estou falando, né? Então, uma coisa que eu estava pensando é sobre essa questão de Moisés, de Elias, de Enoque, é o seguinte: algumas pessoas vão falar assim, não, mas se Jesus estava conversando com Moisés e Elias, uma coisa entra em contradição. Uns acham que Moisés estava morto. Então significa que estava naquele momento tendo ali uma espécie de espiritismo? Não. Então uma coisa é certa, no Monte da Transfiguração, Jesus estava conversando com Moisés e Elias. Primeiro que Elias foi levado numa carruagem de fogo. Moisés, até hoje, é um grande mistério. A Bíblia diz que Deus sepultou Moisés. Mas será que esse sepultar, como eu estou falando, é sepultar como a gente sepulta uma pessoa? Ou Deus estava escondendo para que os nossos olhos não vissem Moisés? Então, eu acho uma coisa bem para nós pensarmos. E uma coisa que eu acho bem proposital de Deus é as coisas de Deus. Ele revela quem Ele quer. E precisamos entender isso. Imagine, Moisés, irmãos, se em Apocalipse, dos 10 sinais, que um tem poder de transformar água em sangue, Moisés, o outro tem poder de fazer com que em determinado tempo não haja chuva, não haja nada, Elias. E vamos pensar uma coisa, o povo judeu até hoje tem aquela coisa de não acreditar, não é? Que Jesus é o Messias. Imagine quem é Moisés para eles. Enoque não tem essa relevância toda, né, para os judeus. Mas Moisés, o legislador, o grande juiz, aquele que Deus revelou coisas ocultas aos nossos olhos, fundação do mundo, que alguns verdadeiramente dá autoria ao livro de Gênesis, a origem de tudo. Quando Deus começa a falar, manda fazer ali os candelabros, manda fazer ali a menorá, manda fazer o templo. Moisés faz dali tudo conforme aquilo que eu te mostrei no monte. Moisés, o grande legislador, e Elias, o grande profeta, que fazia fogo do céu descer, destruindo os profetas de Baal. Imagine eles aparecendo ali na cidade santa, em Jerusalém. Naquela cidade que matou o seu Senhor, que matou os profetas, a cidade pérfida, a cidade que matou os profetas, que até hoje não crê no seu Senhor. Aparece Moisés e Elias, com essa relevância para o povo de Israel, e diz, olha, isso e aquilo e tudo acontece. Repreende os profetas errados, está lutando contra o anticristo, está pregando a verdade, os dois castiçais que são eles, né? As duas oliveiras, pregando a verdade, desfazendo, e quem tentar matar eles, eles vão lá e determinam e aquelas pessoas morrem. Imagine, esses dois homens aparecem e diz, olha, o Israel, o mundo todo diz assim, é aquele que veio, que morreu na cruz, é o Messias,
o verdadeiro, e vocês, Israel, judeus, vocês rejeitaram. Então, você acha que eles não vão acreditar? Isso é a misericórdia de Deus. Então, irmãos, eu acho que essas duas testemunhas que aparecem no livro de Apocalipse é Moisés e Elias. Então, fiquem na paz, meditem e observem o que é que Deus vai falar ao coração de vocês. Eu já acho que é Moisés e Elias, essas duas testemunhas. Fiquem na paz.